Bom dia a todos. Gravação de 1 Samuel, capítulo 16. Mentiras, traição, desgraça e vergonha. Este capítulo se inicia contando sobre Ziba, o servo de Mefibosete, que vai ao encontro de Davi, aparentemente com boas intenções, levando 2 jumentos, 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas e um odre de vinho para o rei e seus homens. Versículos 1 e 2. Davi lhe pergunta sobre Mefibosete, e esse lhe diz que ele ficara em Jerusalém, na esperança que Davi lhe desse as terras dele. Ele tinha essa esperança. Versículo 2. E Davi, sem querer ouvir o outro lado da história, ou seja, o lado do Mefibosete, dá a ele as terras de Mefibosete, coisa da qual ele se arrependerá mais adiante. Versículo 4. Ziba era astuto e já previa que Davi poderia recuperar seu reino. Então, adiantou-se e o adulou e mentiu sobre o pobre Mefibosete, aleijado e fiel ao rei, e que nada poderia fazer para prejudicá-lo. Mas a situação atual de Davi obscurecia-lhe o entendimento. Em outra situação, ele não cairia nessa mentira. Quando Davi chega a Baurim, um homem da casa de Saul chamado Simei ia atrás dele, insultando-o com gritos e atirando pedras nele e em seus servos, dizendo que ele recebera a paga pelo sangue da casa de Saul e que agora o Senhor o tinha entregue, junto com seu reino, nas mãos de Absalão, seu filho, porque Davi era um homem sanguinário. Versículos 6, 7 e 8. Abissai, filho de Zeruia, diz ao rei Davi que mataria aquele cão morto, mas este lhe respondeu que se o próprio Deus o amaldiçoara e que até seu filho, que saiu de suas entranhas, o traíra, que deixasse-o amaldiçoar, pois ele bem merecia aquilo. Versículos 9, 10 e 11. E novamente mostra sua confiança no Senhor, dizendo que se este quisesse, poderia olhar para a miséria dele e pagar-lhe com o bem aquela maldição. Versículo 12. Davi, passando por toda aquela humilhação, com xingos, pedradas e ofensas, não ousara reclamar do Senhor Deus de Israel. A mesma atitude de Jesus, que em sua opressão e humilhação não abriu a sua boca para reclamar. Isaías 53:7 nos diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Eles então prosseguiram seu caminho em meio ao pó, às pedras e aos xingamentos de Simei, até que cansados chegaram a um lugar onde puderam descansar e se refrescar. Versículos 13 e 14. Absalão estava em Jerusalém, e com ele estavam Aitofel e Uzai, o qual chega saudando o rei. Versículo 16. Absalão lhe diz que Uzai deveria estar ao lado do seu amigo Davi. Porém, este lhe diz que ficaria do lado de quem fosse rei. Versículo 18. Absalão acredita que verdadeiramente ele estava ao lado deles e aceita suas palavras, mas na verdade ele era fiel e amava a Davi. Era uma estratégia e ele estava ali como um espião de Deus. Não se deixava levar pela voz da multidão, que pendia para o lado da maioria. É preciso estar sempre fiel e ao lado daquele que teme e ama ao Senhor. Se nós ouvirmos a multidão, somos levados como as ondas do mar, de um lado para o outro, conforme o vento as leva. Absalão pede conselho a Aitofel sobre o que deveria fazer, e este lhe dá uma sugestão vergonhosa e vexatória, de deitar-se à frente de todos com as concubinas do pai dele. E ele faz isso,
estende uma tenda no terraço e as possui todas diante de todo Israel. Versículos 21 e 22. Quem ouve um conselho como este, dado por Aitofel, consegue perceber que ele desejava um completo rompimento entre Davi e seu filho. Caso este retomasse o reino, certamente que depois desse ato não haveria a menor possibilidade de uma reconciliação. Além do mais, o lugar escolhido por Absalão, para ele possuir as concubinas de seu pai, foi o eirado, ou seja, o topo da casa, exatamente o lugar de onde Davi avistara Batseba se banhando pela primeira vez. O que Davi fez em oculto, Absalão fez em público, conforme o Senhor lhe dissera. Pela lei de Moisés, esse pecado de se deitar com as concubinas de seu pai era digno de morte. Levítico 20:11 nos fala isso, e é o que acontecerá depois. Aitofel, que já havia sido um conselheiro de Davi, cometia agora um erro abominável, lançando mão de recursos totalmente reprováveis para atingir seus objetivos. Meu irmão, o muito poder, sem estar no controle do Senhor, corrompe ao homem e o faz dele uma criatura vil e abominável. Mas, mesmo em circunstâncias tão contrárias como esta que Davi passava, podemos crer que o Senhor não desampara os seus e pode transformar maldição em bênção, como Davi acreditava que pudesse acontecer. Amém? Amanhã seguimos com essa história cheia de intrigas, cheia de traições e cheia de astutas ciladas. Um abraço e até amanhã.